Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência no Ponto. Para aqueles que já são da casa, um welcome again para vocês. Para os que são novos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e se realmente gostarem, não hesitem em se subscrever no nosso canal, deixar o vosso like, que nos ajuda bastante, ok? Muito obrigada e vamos ao vídeo. Nos vídeos passados, nós estivemos a falar acerca de algoritmo e por acaso ainda estamos nessa saga a falar de algoritmos. Hoje eu trarei um novo tipo de algoritmo, que é o pseudocódigo. Para nós, os amantes de programação, eu vou trazer uma curiosidade. Para quem não sabe, pseudo significa falso. Então, pseudocódigo é como se fosse um falso código, ok? É como se estivesse a programar, mas de uma forma falsa. You got what I mean, right? Acredito que sim. Então, segundo o docente, pseudocódigo consiste na definição de uma pseudolinguagem de programação ou uma linguagem falsa, cujos comandos são escritos em qualquer idioma para representar algoritmos. No vídeo passado, nós estivemos aqui a falar acerca da descrição narrativa, em que nós escrevíamos as etapas, ou seja, o algoritmo, né? Mas assim, ok, insira um número, não sei o que. Estávamos a escrever aquilo em texto, em forma de prosa, para nós também, os amantes de português. Mas algoritmo, nós iremos escrever como se estivéssemos a programar, entre aspas. Só que, pá, ainda no paper, né? Nos próximos vídeos vamos começar a tocar computador, pessoal. Não zanguem. Então, para o pseudocódigo existem componentes. E os componentes do pseudocódigo são o nome, né, do programa, que normalmente é dado em maiúsculas, o nome das variáveis e o tipo de dados. Para aquele que não sabe, dado é qualquer coisa mesmo, desde... Ok, vamos aqui. Imaginemos que tu entres numa sala e tu vejas, e tu entres nessa sala e vejas um quadro e encontres a letra A. O que isso aqui significa para ti? Nada! Então, literalmente, dado é isso, é informação no seu estado cru. Antes de ser processado, dado é praticamente algo que não faz sentido. É qualquer coisa, é dígito, é caractere, é letra, é qualquer caractere na sua fase crua. Agora, quando tu já processas isso, tu já processas isso em algo como, por exemplo, hello, Clyda, né? Isto já é uma informação, porque isto faz sentido, estás a perceber? Se encontrares hello só, talvez não faria sentido, mas como hello é olá, até que faz sentido, né? Mas informação é o conjunto de dados já organizados e estruturados. Agora, dado é qualquer caractere, dígito, no seu, assim, à solta, ao relento, que não faz sentido, enquanto que informação tem sentido, tem algo que quer transmitir. Então, aqui é tipos de dados que podem ser armazenados. Tipos de dado pode ser caractere, pode ser número, etc, etc. E vamos explorar isso com mais vagar, ok? E depois a gente escreve início também, o programa em si e fim. Então fica uma coisa mais ou menos assim. A gente escreve algoritmo, depois o nome de algoritmo é maiúsculas, a gente escreve variável, depois escrevemos os nomes das nossas variáveis e o tipo das variáveis. Escrevemos início, colocamos aqui o programa e depois fim. Ok. Quando eu estava a estudar isto na faculdade, o docente não abordou isto comigo, mas eu, como vos amo muito, vou abordar isto convosco, ok? Eu decidi dividir essas secções em termos especiais, aqui, né? Termos especiais, tipos de dados e sinais especiais do pseudocódigo, ok? O primeiro termo especial é o escreva. Escreva é um termo que é utilizado nos pseudocódigos para fazer a impressão da informação. Ok, impressão, o que isso quer dizer? Tem um moço chamado Cabral que ele diz para de bobeira. Então, sim, não se assustem. Vamos lá, eu vou vos explicar o que escreva faz. Imaginemos que tu tenhas aqui a tela do teu computer. Eu não sei desenhar, mas gosto de desenhar para vos fazer entender, mas não sei. Abençoe a professora Clyda, guys. Então, ok. Minha bateria acabou. Já Ok, mas anyways, vamos continuar a gravar. Então, o escreva
é um comando que faz a impressão, né, daquilo que tu queres que faça na tela do computador. Então, temos este comando, né? Escreva, e a gente escreve aquilo que a gente quer que faça, que seja feito a impressão dentro de aspas. Em inglês chama-se double quotes. Então, a gente quer hello, né? Então, nós usamos esse comando, escreva dentro de aspas, hello. Então, o que o computador entende com isto? O computador vai entender que na sua tela ele tem que escrever o quê? Hello. Pronto. Então, o escreva é um comando que é utilizado no pseudocódigo para fazer a impressão na tela do computador. Capite? Entendeste? Não entendeste? Entendeste. Agora vamos aqui. Leia. Leia recebe a informação para o computador. Ok. Digamos que tu uses ainda a seguir, de novo, o comando escreva. Escreva, diga algo, né? Então, na tela do computador, o que vai aparecer, meus camaradas? Escrevam aí nos comentários. Diga algo. Ok. Como o computador já fez a impressão do diga algo, mas tu realmente queres que o usuário ele diga alguma coisa, então o computador tem que receber aquilo que o usuário está a dizer. Não é só dizer diga algo, depois ficarmos por aqui. Estão a entender? Então, é aí que a gente já usa o comando leia. Então, o comando leia, ele que vai ser responsável por receber esse algo. Imaginemos que o nome da variável que vai receber essa informação seja algo. Desculpa vocês. Então, assim, e o tipo de variável, né? O tipo de dado que entra nessa variável seja o que? Texto. Então, diga algo. Então, depois leia algo. Vai receber a informação. Ok, vamos aqui. Agora, eu não vos expliquei o que é variável. Isto aqui já não é tela de computador. Isto aqui já é variável. Eu disse que nós temos essa nossa variável, algo. As variáveis, no caso, ocupam um dado espaço da memória. Variáveis, nós podemos chamar elas de um pequeno lugarzinho, né, da memória do nosso computador. Nós temos um programa grande, e nós dividimos ele em variáveis. Então, essas variáveis serão responsáveis por armazenar informações. Pensemos nas variáveis como pequenas caixas em que a gente coloca algo dentro dessas caixas, ok? Entenderam, né? Analogia? Entenderam? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixem nos comentários para eu fazer um shot a vos explicar melhor, ok? Então, tu disseste diga algo. Imaginemos que esse algo que eu quero dizer seja... não, tem que ser algo bonito. Seja Deus, ok? Deus. Então, quando tu fores usar o comando, né? Escreva... Tu vais colocar o nome da variável, no caso, algo. E o que vai ser feito a impressão aqui na tela vai ser o quê? Deus. Porque é esse dado que tu inseriste e que está armazenado na tua variável algo. Entenderam? Ok, vou dar um outro exemplo. Ok, imaginemos que tu digas, escreva, depois entre parênteses, um número, né? Um número. Então, na tela do teu computador vai aparecer o quê? Um número, né? Um número, assim. Então, depois o teu usuário, né, vai ter que inserir esse número para o computador poder fazer o display a seguir, não é isso? Para o computador poder fazer a impressão, né? Não é isso? Então, um número. Imaginemos que o nome da tua variável seja número, no caso. Então, ok. Escreva um número. Eu vou aqui no meu teclado. Qual é o número que eu inseri? Ok. O número 30. Então, dentro da minha variável número, o que está a ser armazenado é esse 30, ok? Então, quando eu fizer o escreva número, o que vai ser feito, o display ou a impressão na minha tela do computador vai ser o quê? 30.
porque é a informação que está contida dentro desta variável número. Acredito que agora vocês tenham entendido, ok? Então, vou deixar assim só para vocês poderem fazer um print, embora que está tudo desorganizado, mas pronto. Sigamos. Depois tem os tipos de dado. Bem, existem diferentes tipos de dado no nosso pseudocódigo. Existem dados que podem ser inteiros, no caso, quando os números são inteiros, parece redundante, mas é isso. Tem real também. Real aceita números inteiros como números decimais. Mas eu vos aconselho, se forem programas em que vocês sabem que, infalivelmente, o número que a pessoa for inserir são números inteiros, então escrevam inteiro. Mas se for um programa em que a pessoa pode inserir números decimais como números inteiros, então usem real, só para prevenir. Outro tipo de dado é caractere. Caractere só aceita uma coisinha e ele é armazenado dentro de o quê? Dentro de single quotes, dentro de, dentro de uma aspa. Vocês como é que se diz isso em português? Meu Deus, mas sim, isso são aspas, só que de outro tipo de aspas, não são duplas aspas, são single. É uma aspa, ok? Então a informação ela é armazenada dentro de uma aspa. Não é isso que se diz em português, vocês. Pronto, em inglês estragando o meu português. Outro tipo de dado é cadeia ou texto. E cadeia ou texto é armazenado também dentro dessas single aspas, mas não armazenamos uma e única coisa. Nós podemos armazenar um conjunto de caracteres, ok? Isto é um caractere, isto é um caractere. Agora, isto aqui é um conjunto de caracteres. Então, é por isso que nós não podemos usar aqui o tipo de dado não pode ser caractere, porque caractere só armazena uma e única coisa, enquanto que texto já é o conjunto de caracteres. Então, é por isso que, se, por exemplo, eu tenho o nome, Joana, Alfredo, não sei o quê, então, tens que usar a variável do tipo texto, ok? E depois tem lógico. Lógico, o tipo de dado é verdadeiro ou falso, mas não assim como eu escrevi, V ou F, isso é caractere. Tens que escrever mesmo verdadeiro e tens que escrever mesmo falso. Só que aqui eu tava mesmo like shortcut mesmo, desculpem. Então depois tem os sinais especiais. Ok, eu chamei isso de sinais especiais que é para vocês poderem entender a utilização desses sinais, ok? Este aqui é utilizado geralmente quando a gente quer dizer o tipo de dado de uma dada variável, ok? Imaginemos que a gente tenha uma variável A. Então, a gente quer dizer que essa variável, todo dado que for a ser armazenado na variável A tem que ser inteiro. Então, a gente vai escrever aqui A, vamos escrever aqui inteiro. E para oficializar que, de fato, A tem que ser do tipo inteiro, nós vamos colocar o quê? 2 pontos. Então, utilizamos 2 pontos nesse sentido aqui. Outro sinal é essa seta aqui. Ok, essa seta, ela é muito interessante no contexto da programação, porque esta seta praticamente representa igual, no conceito do pseudocódigo, desculpem, representa igual. Nós no pseudocódigo nós escrevemos igual. Onde vocês escrevem igual, isso aqui, bro, tá mal isto, tem que ser mesmo essa seta. Ok, tu dizes que, por exemplo, a variável A é igual a 20. Então, tu não podes escrever assim, dizer que A é igual a 20. Não. Tens que dizer que A assume, né, o valor de 20. Essa seria a designação certa. Essa seria a designação errada, ok? Depois, para além disso, nós temos os parênteses. Os parênteses, eu acredito que já deu para perceber pelos exemplos que eu dei, que utilizamos quando nós estamos a fazer o display ou a impressão de informações, né, na tela do computador. E o leia também utilizamos aqui também quando queremos fazer o input. Então os parênteses, né, utilizamos no escreva e no leia. Tem este sinal aqui, este asterístico, ele representa multiplicação. Este representa a divisão, este a adição e esta a subtração. Então, esses são alguns sinais especiais. Caso eu tenha esquecido algum, deixa aí nos comentários e vamos debater. Ok, eu já vos dei toda a teoria. Acredito que na teoria vocês já devem ser maus. Deixar aqui a tela para quem quiser fazer print. Então, sim, na teoria, acredito que vocês já devem ser maus. Vamos aqui na parte de fazer já um pseudocódigo real. Ok. O meu exemplo é da soma de 2 números. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é escrever algoritmo, depois o nome do programa em maiúsculas. Ok.
Vamos a isso. Tá cool, né? Algoritmo. Depois o nome do meu programa vou escrever aqui soma. Ok. Tá bonito? Tá bonito. O segundo passo é escrever var e colocar os nomes das minhas variáveis e o tipo de dado, não é isso? Ok, então vamos aqui. Vamos colocar var. Como o programa diz que é para ser soma de dois números, então nós precisamos do quê? Duas variáveis automaticamente. Então vamos chamar a primeira variável de variável A e a segunda variável de variável B. Então, soma de dois números. Eu aqui não descrevi se são inteiros, se são decimais, então vamos dizer que o tipo de dado desses números pode ser o quê? Real, só para o nosso programa ser um pouquinho mais abrangente, né? Então, var, real, aqui também o quê? Real. Depois, qual é o terceiro passo? O terceiro passo é escrever início, né? Ei, desculpem, eu coloquei aqui duas variáveis, mas eu quero fazer soma de A e B. Ok, vamos lá aqui. Eu vou te explicar a desenhar. Temos duas variáveis. Temos a variável A e temos a variável B, não é isso? Imaginemos que a variável A eu coloque o valor de 10 e aqui eu coloco o valor de 20, por exemplo. Então, eu vou fazer A mais 20. Isto, A mais 20, meu Deus. 10 mais 20. Isto dá o quê? Dá 30. Mas onde é que eu vou armazenar esse 30? Esse 30 tem que ser armazenado numa o quê? Terceira variável, ok? Então, eu posso chamar essa terceira variável do quê? De soma, mas em minúsculas, porque o nome do programa é soma assim. Outra coisa, quando vocês estiverem a desenhar o vosso programa já no Visual G ou mesmo no papel, tenham sempre em mente que se tu escreves soma assim, tudo minúsculo, e soma assim em maiúsculas, são coisas totalmente diferentes. Em inglês nós chamamos isso de case sensitive, ok? São coisas totalmente diferentes. Então, pode chamar de soma, até para não criar problema, eu vou chamar de soma, depois vou colocar traço, números, né? Um outro nome para minha variável e vou colocar aqui que vai ser do tipo que? Real. Entenderam, né? Eu tenho a variável A, tenho a variável B, eu vou adicionar a elas, mas o resultado dessa adição tem que ser guardado numa outra variável, que nós chamamos de quê? Soma números. É um underscore. Ok? Soma números. Ok. Então, para além de escrever var, depois a gente escreve início. Ok, agora, Prof. Cleida, como é que eu vou fazer a soma desses dois números? Ok, então o que é que tu vais fazer? Nós sabemos que se temos no caso de 10 mais 20, nós temos que fazer o quê? 10 mais 20, não é isso? Agora, neste caso, nós queremos adicionar essas duas variáveis, então nós precisamos dizer que a soma números, no caso, soma números vai ser igual ao somatório da variável A mais a variável B, não é assim? É assim, pois bem. Mas qual é o valor da variável A e da variável B aqui no programa? Nós ainda não definimos, então é o que precisamos definir. Como nós queremos que o nosso programa ele seja user-friendly, ou melhor, seja um programa simples de entender, porque há quem não entende dessas coisas, mas você entende o que está por detrás do computador. Mas quem não entende aquilo que está por detrás do computador só deve utilizar e não precisar entender, estão a perceber? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é escrever aqui, escreva, né? Escreva o quê? Insira o primeiro número. Ou insira o primeiro valor, né? Ou, vamos assim, insira o primeiro número, né? Então, o que vai aparecer na tela dessa pessoa? Na tela dessa pessoa vai aparecer o quê? Insira o primeiro número. Mas, prof, como é que o computador vai levar o valor do usuário? Então, aí é onde entra o comando leia.
Então, leia qual é a variável que vai ler primeiro, A. Então, insira o primeiro número e o valor que vai ler é o valor de A. Insira o primeiro número, depois leia A. Aqui vamos colocar, né, 2 pontos. Então, a pessoa vai inserir, aqui na tela vai fazer o display de inserir o primeiro número e vai também fazer o display de um espaço. O espaço, ele é graças a este comando leia. Então, naquele espaço é onde o usuário vai inserir e vai colocar, por exemplo, né? Vai colocar, por exemplo, 10. Então, esse 10 vai ser armazenado dentro da memória da variável o quê? A. Porque nós colocamos leia A. Se colocasse B, ia estar dentro da memória B? Sim, ia estar dentro da memória B. Ok. Então, insira o primeiro número. Leia A. Ok, já temos o primeiro número. Tudo bem, né? Estamos bem até aqui? Então, depois, escreva. Insira o segundo número, ok? Então, novamente, o que vai aparecer no nosso computador é insira o segundo número. Mas, prof, como é que o computador vai receber o valor? Ok, o computador vai receber o valor assim. Leia onde que o valor que o usuário vai inserir vai estar armazenado? Vai estar armazenado agora na variável o quê? B. Então, ok, insira o primeiro número e imaginemos que o número que eu tenha inserido seja o quê? 20. Então, este 20 vai estar dentro da memória da variável o quê? B. Se fosse A, seria da memória A? Sim, seria da memória A. Ok, nós já temos então o valor da variável A e já temos o valor da variável B. Como adicionar a eles, prof? Ok, então é aqui que entra a soma de números. Soma de números nós não precisamos pedir para que o usuário some, não. Porque o objetivo é o nosso programa fazer isso. Então, já tens os dados, né? Dado A e dado B. Então, o que tu vais fazer? Tu vai dizer que soma números vai ser igual, né? Nós usamos essa setinha aqui a A mais B. Então, com isso, o teu programa vai fazer a adição do valor de A e a adição do valor de B. Então, depois tu vais fazer o quê? Vais fazer o display, a impressão dessa informação no caso. Então, vai ser escreva. Escreva o quê, prof? Soma números. Ou podes fazer assim, né? O somatório equivale, né? Equivale a, depois 2 pontos, aqui fechar essas, aspas, depois vírgula, colocas o nome da variável, soma, depois underscore, números, né? Então, o que vai aparecer na tua tela de computador? Na tua tela de computador vai aparecer assim. O somatório equivale a... Qual é o valor que a gente armazenou em A? É 10. Qual é o valor que a gente armazenou em B? É 20. Então, 10 mais 20, 30. Então, o somatório equivale ao quê? 30. Então, é isso que vai ser feito o display no teu programa só com esses comandinhos aqui. Então, depois de... Ok, tu já tens um programa que recebe os valores do usuário e imprime na tela. Então, o que nos resta fazer? Já tens o programa em si, então o último passo é escrever o quê? Fim. E com isso, minha gente, vocês têm o algoritmo, ok? Vamos aqui. Quem quiser fazer print, pode fazer print e refletir. Então, no próximo vídeo, eu estarei a trazer outro
tipo de algoritmo, no caso, que é o flowchart, ou sim, exatamente, que é o flowchart, ou flowchart, ou em português, fluxograma, né? E depois de eu vos ensinar os 3 tipos de algoritmo, vamos resolver alguns exercícios, só para vos deixar um pouquinho maus nisso, ok? Então, um beijinho, abraço e que Deus esteja convosco e nos vemos no próximo vídeo.